BMC News, informação que gera valor. Notou a inflação explodindo recentemente? Preço da gasolina? O seu dinheiro está desaparecendo? Rentabilize suas criptomoedas com a Bybit Ganhos. Tudo isso em uma plataforma intuitiva, segura e dinâmica. Não perca mais tempo, porque tempo é dinheiro. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. BMC News, informação que gera valor. Olá pessoal, boa tarde, seja muito bem-vindo a mais um Você com Dinheiro, seu programa sobre investimentos aqui da BMC News. E hoje nós vamos participar de mais um bate-papo. Nós temos aqui um grande convidado, o Daniel Kuratomi, gerente de RI da AgroGalaxy, que vai conversar com a gente sobre colocação de empresa no mercado, abertura de capital, IPOs, follow-ons. Se a empresa, ele vai responder para a gente se uma empresa de capital aberto é sempre listada ou não, né? Aquela dúvida que a gente sempre tem. A gente vai bater um papo tanto sobre a AgroGalaxy, sobre o negócio em si, quanto sobre o processo de abertura de capital e como é ter uma empresa listada em bolsa, o que muda no dia a dia da empresa. Queria começar agradecendo aqui ao Daniel. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, Daniel. Boa tarde, Felipe. Obrigado aí pelo convite, pela oportunidade. A gente fica muito agradecido e muito honrado de ter convidados do seu calibre e trazer esse bate-papo aqui para o público ávido por saber, né, mais sobre as empresas que eles investem, e a gente acaba dando esse espaço para que as empresas consigam transmitir essa informação para os seus investidores. Então, se você ainda não conhece, se você já conhece a AgroGalaxy, já investe, é a sua oportunidade de deixar sua pergunta, tirar sua dúvida aqui no chat conosco. Se você ainda não conhece a empresa, você tem a oportunidade de conhecer um novo ativo, saber mais sobre uma ação diferente aí para o seu portfólio. Eu queria começar com uma pergunta, que eu acho que é uma dúvida que muitos investidores têm quando chegam a primeira vez no case de AgroGalaxy. Vocês se enxergam, a empresa se enxerga como uma plataforma, como uma holding, uma plataforma de investimentos, ou ela usa as aquisições como aceleradora de crescimento, mas se enxerga como uma empresa operacional? Essa é uma dúvida que a AgroGalaxy tem ao longo da sua história, especialmente a história recente, uma série de aquisições para ganho de participação de mercado, entrada em outros mercados e tudo mais, mas como vocês enxergam essas aquisições? Isso é o core business ou não?
O negócio de vocês é agro e, eventualmente, vocês usam aquisições para expandir, acelerar esse crescimento. Legal, Felipe. Uma pergunta que muita gente nos faz, né, os investidores fazem bastante. Acho que, antes de mais nada, né, vale ressaltar que o ano passado foi um ano de estreia, né, de muitas empresas do agro. Então, a gente viu muitas empresas do nosso setor surgindo e com muita novidade, né? Então, o investidor viu muito IPO saindo e não entendia direito aí o elo da cadeia que a gente estava, né? Então, antes até de responder a tua pergunta, eu gostaria de falar, né? Nós somos uma rede de varejo de insumos agrícolas, né, que tem visto uma consolidação muito forte no mercado. Então, você está saindo de um cenário de muitas empresas, né, bastante pulverizadas e nem tão profissionais, para um cenário de poucas empresas que estão consolidando esse mercado pulverizado, que é o nosso caso. Tá? Então, assim, existem vários modelos, né, como você bem colocou. Existe aquela empresa que, de fato, compra várias empresas, coloca num guarda-chuva e age como uma holding. Mas nós não, nós definitivamente somos uma empresa que queremos adquirir companhias grandes e referência onde estão, né, em que a marca é forte, tem uma presença grande com o mercado, mas a gente quer integrar e tornar uma única companhia. Tá? Então, esse é um grande desafio, porque é um setor, de fato, que ainda possui uma certa informalidade, né? Não é um setor que você compra empresas que já tem uma baita estrutura administrativa dentro, dá um certo trabalhinho fazer, mas o caminho da companhia nesses 2 últimos anos, desde que a marca surgiu, é colocar todo mundo debaixo do guarda-chuva AgroGalaxy e ter a marca AgroGalaxy. É um processo que, claro, né, a gente respeita a marca, presença, cliente, tudo que essas marcas construíram ao longo de 20, 25 anos, para fazer isso gradualmente, né? Então, você nunca chega e troca simplesmente a marca. E a gente está fazendo isso num processo considerando cultura, pessoas, os CTVs, que são as pessoas que estão em campo. Tudo isso vai acontecendo gradualmente, mas estamos fazendo um excelente trabalho desde o IPO. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta que eu sempre tive vontade de fazer para alguém que fez uma abertura de capital recente. O que mudou na vida da empresa? O que muda de rotina? O que vocês têm que fazer a mais? O que aparece de custo, de dor de cabeça diferente por a empresa passar a ser listada? Essa é uma pergunta. Assim, a RI, por exemplo, eu não existiria numa empresa, né? Acho que a gente tem um custo, acho que administrativo e de governança que de fato surge, né? Quando uma empresa vai partir para a bolsa, tem uma governança para mostrar número, mostrar estratégia para o mercado, fazer todas as políticas que de fato o novo mercado exige, você tem um certo custo. Mas ao mesmo tempo você ganha uma escala muito relevante, né? A gente trouxe o dinheiro do IPO, já concluímos 3 aquisições após essa entrada desse dinheiro. E por isso você tem o pró e contra, né? Você tem um custo de uma estrutura maior, de fato, né? Administrativa, contabilidade. Você tem que ter uma estrutura formal muito maior, um conselho, mas ao mesmo tempo você ganha muita massa, né? Então você consegue negociar melhor com os fornecedores, você tem um pouco mais de poder de marca com o seu consumidor também. Então tudo isso vai ganhando uma escala que de fato a gente acredita que muito mais pró do que contra, né? Você falou de muito mais pró do que contra, esse é um ponto interessante. Você comentou que vocês trouxeram caixa e justamente tinham essa ideia de consolidação, acelerar os M&As. Olhando aqui com o dinheiro, pelo balanço de 30/6, a gente ainda não consegue ver o de 30/9, ainda há um caixa maior do que o volume de captura a mercado lá no IPO. Diante de todas essas dificuldades, você começa, poxa, tem mais custo, tem que conversar com o investidor e tudo isso. Não dá vontade de repensar, se não fechar o capital de novo, recomprar as ações e voltar a ser uma empresa de capital fechado? Não, assim, acho que definitivamente é um caminho sem volta, né? Até porque, pelo crescimento, né, que eu falei para você, a gente, de fato, fez essas 3 aquisições, né? Todo o dinheiro do IPO já foi empenhado nesses M&As, né? E aí o restante do caixa que eu tenho já está estabelecido o nosso plano de crescimento, a gente divulgou isso, né? Abertura de lojas orgânicas. Esse ano vamos fazer 21 aberturas, o ano que vem de 25 a 30, no ano seguinte mais 25 a 30, esse plano foi divulgado. E de fato eu tenho um plano de crescimento que é impossível hoje eu voltar atrás, né? Pelo contrário, eu vou ter que voltar para o mercado. Se eu fizer algum outro M&A, eu já não consigo fazer com caixa que eu tenho para crescimento orgânico. Mesmo porque no ritmo de crescimento orgânico que eu tenho, né? Ou seja, só abrindo as lojas que eu tenho e o que o nosso mercado de insumos agrícolas cresce, e esse elo da cadeia que a gente está, que é o varejo, tem crescido bastante e, como eu falei, consolidado o mercado, então está pegando as pequenas, estão entrando aqui junto com as grandes, isso é um caminho que exige capital.
E numa empresa, né, todo mundo que investe, acompanha outros setores, sabe, quando você está crescendo muito, você não consegue guardar o caixa, né? A empresa de crescimento não tem caixa para fazer M&A e outras coisas, a não ser que recorra ao mercado. E foi um caminho que a gente entendeu bem. A administração da empresa, conselho, nosso controlador, todo mundo soube lidar muito bem com isso e a estrutura já está bem organizada agora. Esse plano de permanência no mercado é importante. Os investidores sempre ficam receosos. Quando a empresa é mais jovem, puxa vida, e se ela fechar o mercado, às vezes um float pequeno traz esse alerta, se ela fechar capital, de repente eu não consigo sair da minha posição. Então é bastante importante a gente entender justamente esse posicionamento e o plano da empresa e por que é importante para a empresa permanecer nessa estrutura, tendo capital aberto. Aí, falando aqui em empresa de capital aberto, empresa listada, vou fazer uma pergunta que eu faço para os meus alunos nas disciplinas de análise fundamentalista e renda variável. Toda SA tem capital aberto e toda empresa de capital aberto é uma empresa listada ou não? Tem SA de capital fechado, tem SA de capital aberto que não é listada? Como é que funciona isso, Daniel? Não, Felipe, a gente dá risada, né? Os próprios RIs às vezes se confundem, mas pode existir de tudo, né? Se você é uma empresa de capital aberto, não necessariamente você é listada, né? E muitas empresas nessas janelas de IPO último fizeram isso, né? Elas tentaram fazer abertura de capital e listar na bolsa, às vezes você não teve a demanda para listar na bolsa, mas você já fez todo o processo de abertura de capital na CVM, que foi exatamente o que a gente fez. Quando a gente teve a demanda lá no meio ano depois, a gente fez a listagem. Então, é possível ser aberto sem ser listado. Até você pode tanto ser aberto sem ser listado para esperar, né, esse período, né? Então você já fez uma etapa do processo e não segue adiante, ou simplesmente você deixa lá para emitir outros títulos, né, debêntures. Exato, e o ganho é esse, né, Felipe? A gente acha que até no nosso setor, por ser novo na Bolsa, a gente falou, vamos fazer o papel de educar, né? Vamos continuar divulgando o resultado, mostrando para o pessoal que a gente está entregando aquilo que a gente falou que ia entregar, para quando chegar a hora certa a gente conseguir listar. E essa é até uma outra coisa que eu queria te comentar, né, naquela pergunta sua de fechamento de capital. A saúde financeira da companhia está indo super bem, né? A gente mostrou no nosso Investor Day que, contra o consenso de mercado da Bloomberg, a gente já apresentou em 21 uma receita 30% maior, que foi muito próximo do IPO que eu fiz. Ou seja, o mercado estava muito alinhado com o que a gente estava falando e estava fazendo. Mesmo assim, a gente entregou 30% a mais. Depois a gente fez mais 3 M&As. Então, com certeza, acima do consenso aí, a gente está vendo, acompanhando, né, esses 12 últimos meses, já estamos acima também. Então, o resultado está sendo entregue, o que o mercado precisa ter segurança é de que esse é um setor estável. E é importante ressaltar que todas essas empresas que entraram no nosso portfólio, as 8 que compõem as 8 marcas, elas têm 20, 25 anos de mercado. Então, mostra a resiliência do setor de fato, né? São empresas que vivem há muitos anos nesse setor. O pessoal está trazendo uma pergunta aqui, mais precisamente o Igor Moraes, sobre as margens líquidas da empresa nesse momento. A gente sabe que as empresas de varejo elas têm uma estrutura de margem diferente, né? Não Sim. tem jeito. O que você pode comentar sobre esse ponto? Olha, Igor, assim, realmente o nosso... É Igor, né? Que perguntou? Igor Moraes. Igor, é o seguinte, você que conhece um pouco o varejo, né? Varejo de insumos agrícolas tem as suas diferenças, né? Por ser... É muito mais um B2B, né? Não é um B2C, porque o produtor agrícola é visto como uma empresa, né? Então, tem uma certa diferença no perfil de consumo, mas, de fato, uma empresa de crescimento como a gente, e por estar aí no intermédio de um outro negócio, ter uma função de emprestar dinheiro também para o produtor conseguir fazer a sua produção para ele pagar no final da safra, isso traz uma alavancagem para a companhia que é importante, sim, e de fato quando você vê uma Selic a 14, isso impacta de fato na nossa margem líquida, tá? Então assim, não é enganando ninguém do mercado, né? Uma empresa que teve lá um lucro relevante no ano passado. Esse ano a expectativa até de mercado é que haja uma redução por conta de Selic, tá? Mas basicamente é por conta de Selic. Tem uma estrutura operacional que de fato tem um modelo diferente, não dá para comparar uma empresa de varejo, ainda mais varejo varejo em atacado, porque você está vendendo, mas não, você está vendendo em atacado com uma empresa de tecnologia, por exemplo. E aí você tem esses ajustes que a gente comentou nos programas passados também, impacto de taxa de juros no modelo de negócio das empresas. E aí, eventualmente, até
vale a pena a gente ir olhando outros indicadores operacionais para tentar separar um pouco operação e estrutura de capital. Agora, vamos lá, falando dos M&As ainda. Né? Você comentou de 8 aquisições recentes. De fato, desde 16, 17, nos últimos 5 anos, a empresa já vinha num ritmo acelerado de M&As. Agora a gente teve o IPO, esperava-se, e normalmente, que parte do caixa do IPO fosse justamente para esse M&A. Você já compartilhou conosco que foi o que aconteceu. Exato. Esse ano teve lá a aquisição da Agrocat, mas a ideia agora é frear um pouco, Daniel, ou não? Vocês estão caçando coisas e o pessoal já pode se preparar para um follow-on, porque tem muito projeto na manga. Como você enxerga o momento hoje? É consolidação do que já foi adquirido ou ainda é hunting season? Acho que tem um ponto importante, Felipe. A gente tem 2 pontos aí nisso de aquisição, né? O primeiro deles depois dessas 3 aquisições pós-IPO, era a hora de organizar a casa, né? Então eu tinha toda a estrutura de IPO, tudo que eu tinha que fazer como companhia listada, as obrigações, falar com o investidor, tudo era muito novo, né? A gente teve uma troca recente de CEO também e fazer as integrações das empresas. Então, de fato, fazer uma integração, né? Não é só chegar lá e trocar a bandeira da porta, né? Isso é muito fácil, você tem que mudar a cultura, tem que implementar isso com a sua força de vendas para que ela... A gente não pode ser, né, no nosso negócio, não é uma venda de produtos de prateleira, né? Você não coloca lá todas as marcas e o produtor vai lá e compra. Você tem que ter serviço, você tem que ser focado no cliente e ajudar ele a melhorar a jornada de produção dele, né? Então, de fato, você tem que fazer com que toda a sua força de trabalho caminhe na mesma direção. Isso já é difícil, né, por si. Você precisa fazer isso, fora as estruturas formais. Eu tenho que ter uma contabilidade única, eu tenho que ter um financeiro único, eu tenho que ter uma política de remuneração única. Então, tudo isso trouxe um desafio grande, que todo mundo já sabia, né, na época do IPO. Foi ano de realmente organizar a casa, a gente já tinha sinalizado isso, até pelo dinheiro do IPO. E, em segundo lugar, né, a gente teve um ano com preço de insumos agrícolas muito alto. Né? Isso foi trazido por diversos fatores, dentre os quais guerra da Ucrânia, teve uma escassez de um químico aí famoso, o herbicida que vem da China, também teve escassez, teve um aumento de preço bem relevante no mercado. E esses fatores combinados levaram as companhias a apresentarem EBITDAs bastante positivos, né? E até fora da curva dela normal de crescimento. Isso faz com que os múltiplos de aquisição dessas empresas sejam elevados, né? Ninguém hoje quer baixar preço na hora de você fazer uma aquisição. Então, as compras estão caras, né? Em outras palavras, né? Fazer um M&A hoje está mais caro. Era hora de eu organizar a casa e eu posso crescer via orgânica, né? Se você vê as lojas que eu abri nos últimos 3 anos, elas acrescentaram 20%, representam hoje 20% das minhas receitas nos últimos 12 meses que a gente divulgou em junho. Então, é muito relevante e eu consigo crescer organicamente porque eu já tenho lojas em 12 estados. Então, eu consigo já, com a marca que eu tenho lá ou com a marca AgroGalaxy, partir e abrir lojas lá perto de um jeito que não vai causar um grande impacto porque o pessoal já conhece a marca. Tá? Então, assim, ano que vem, só complementando, vai ser ano de voltar a olhar mercado, com certeza. Perfeito, tá absolutamente claro. Agora, tá olhando aqui, você comentou justamente essa colocação a mercado, começar a conversar com os investidores. Eu estava dando uma olhada aqui na Com Dinheiro, e aí tem presença de AgroGalaxy hoje em carteiras de gestores bastante expressivos. BB compra Ação, XP, Verde, Orama Singular, né, que é a divisão de Wealth lá da corretora Orama no Rio. O que falta para o investidor, pessoa física, conhecer mais e entrar mais nesse mercado? Olha, para conhecer, Felipe, você, por exemplo, é um que está ajudando a gente, né? A gente procura ser um RI muito ativo, a gente procura trazer o management também para perto, né? Nossa diretoria é muito comprada, né, em aparecer para o mercado, então a gente pede para eles aparecerem em Investor Day, pedem para dar entrevista onde tiver que aparecer, para a gente conseguir difundir o que é a empresa, né? De fato, uma empresa, poxa, todo mundo sabe que o agro é o motor da economia brasileira, mas todo mundo, quando fala de investimento, tem um pouco de medo de olhar, né? Porque fala, pô, tem risco climático, é um negócio que eu não conheço muito, porque commodity tem muita oscilação. Então, a gente quer educar o mercado e a gente sabe que demora, mas é um trabalho que a gente quer trazer, quer mostrar pouco a pouco. E, assim, acho que o pior, né, nesse caso de liquidez, é que a gente fez uma oferta 476, que era uma oferta restrita para investidores qualificados.
Então, durante 15 meses ficam restritos os papéis para a pessoa física de varejo, né? Então, você tem que estar lá um patrimônio investido de 1 milhão para poder comprar AgroGalaxy, mas a partir de janeiro essa trava sai. Então, esse trabalho, e a gente percebeu no IPO, não é você, a hora que destravar, você sair, olha, eu sou AgroGalaxy, né? Então, esse trabalho a gente está fazendo há muito tempo, para a hora que destravar, o mercado já ter esse conhecimento de quem somos. Tem que ir preparando antes o investidor a conhecer o negócio, né? Preparar na cabeça dele a AgroGalaxy como uma alternativa de investimento. É isso aí. Eu queria bater mais um papo com você sobre essa questão da participação do agro na Bolsa as alternativas de investimento. A gente teve recentemente aqui com o André, da Mave Capital, André Ito, falando sobre FIAGROS e como a gente tem uma participação muito importante do agronegócio na economia, mas ainda tem uma dificuldade de encontrar ativos como ele, como a AgroGalaxy, como um FIAGRO, para acrescentar o agronegócio na sua carteira. Sim. Eu queria ouvir um pouquinho da sua opinião sobre o que falta e como promover esse mercado, mas antes eu vou chamar um breve intervalo, a gente tem 1 minutinho e já volta com mais Você com Dinheiro. BMC News, informação que gera valor. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Gente, quinta-feira é dia de papo de dinheiro e olha, o papo dessa quinta tá sensacional, imperdível. Nós falamos tudo sobre renda fixa, taxa Selic, Copom, Banco Central e fizemos isso com a Marília Fontes, cofundadora da Nord Research. É isso aí, 5h30 da tarde, não percam. Vemos vocês! O maior evento de investimentos da América Latina. Olá pessoal, estamos de volta com o segundo bloco de Você com Dinheiro de hoje, com a participação mais especial da AgroGalaxy, batendo um papo com a gente tanto sobre o setor de agro na Bolsa, quanto o processo de abertura de capital de uma empresa na B3. Então, quais dificuldades a gente encontra, como a gente tem que se preparar. E antes de sair para o primeiro intervalo, eu deixei uma pergunta aqui para o Daniel, e eu queria que ele nos ajudasse a responder. Daniel, conta pra gente, por que falta agro na Bolsa? O que falta para a gente dar um empurrãozinho e conseguir investir mais em agronegócio no Brasil, dado que é um setor que é tão expressivo na nossa economia e um tão bom desenvolvimento tecnológico em várias outras áreas? O que falta para o investidor comum poder acessar esse tipo de produto? E quais produtos ele tem para acessar hoje, além, naturalmente, das ações da AgroGalaxy? Acho que, Felipe, uma coisa que a gente viu muito já e todo mundo fala muito, né? O agro é super representativo no PIB e não é representativo na Bolsa, né? Acho que um ponto que já ficou claro é que na parte de crédito já tinha disponibilidade de alguns papéis, né? Então, tinha tanto título de governo que era ligado a agro, você poderia investir em um título privado ligado a agro, um empréstimo bancário, tinha uma série de papéis que estavam ligados a agro. A novidade acho que realmente é na Bolsa, né? Porque a gente tem algumas empresas mais antigas, mais ligadas a papel e celulose, açúcar e etanol, mas de fato o agro mais puro são poucas, né? A gente tem duas aí um pouco mais antigas e teve agora a listagem com
colegas nossos, né? A gente nem chama de concorrente. Tem um que faz uma coisa muito parecida com a gente no Sul, e tem outros 2 que não fazem, são fornecedores de produtos agrícolas, que podem ser nossos fornecedores, por exemplo, para que a gente chegue no varejo e venda esse produto deles, né? A gente acha que o que falta muito era conhecimento, né, primeiro de mercado. O próprio agro conseguia crescer sem precisar ir ao mercado, né? Então, assim, o próprio crescimento que eles tinham lá, o dinheiro que eles geravam, eles conseguiam ir atendendo às suas ambições. O que a gente tem visto, principalmente no setor de varejo de insumos agrícolas, é de fato uma consolidação muito forte, né? Então, o player que tem dinheiro de fora, ou tem um controlador americano, ou europeu, não sei, pode conseguir um dinheiro de fora, né? O brasileiro, ele resolveu ir para a Bolsa. E aí, assim, foi realmente um papel desbravador, né? A gente acha que faltava esse papel de ter coragem de ir lá, né? Um papel de consolidar. O nosso controlador teve um papel importante de trazer várias marcas super fortes, importantes regionalmente, mas trazer para um nível nacional, né? Sob a mesma bandeira, e aí ter força o suficiente para sair na Bolsa. Porque aí você vê que, assim, é tudo muito forte, mas ainda pulverizado, né? Então, quando você junta todas essas peças, você consegue ganhar uma robustez, um tamanho para ir na Bolsa. Eu acho que isso foi importante. E aí estamos aí nesse papel de ajudar a educar, né? A gente tem outros players aí ajudando, e eu acho que isso vai levar o Brasil a outro patamar em Bolsa para que se desenvolva esse setor, né? A Bolsa criou até um índice agora de agro também, que não tinha, né? Setorial. A gente fala com eles, poxa, eles querem colocar com liquidez acima de tanto. Eu falei, poxa, vocês têm que incluir, né? Então, puxão de orelha no B3, porque tem que trazer para dentro as empresas que também não têm liquidez e que querem fomentar, né? Os índices trazem isso também, traz visibilidade para as empresas, e esse trabalho que a gente, as outras empresas estão fazendo, tem que ser fomentado por isso também, né? A gente está lá, a Bolsa tem uma baita penetração com todos os investidores aí, nos ajudaria bastante. Você está falando packing order, né? Às vezes o aluno... professor, você está fazendo packing order, esse termo, ninguém no mercado vai usar isso aí, ninguém olha esse tipo de coisa. Não, pelo contrário, né? Isso é o processo de tomada de decisão de como você vai se financiar no dia a dia da organização, acontece exatamente assim. Se você consegue ir crescendo o nível que você espera com financiamento próprio, você demora um pouco mais de ir ao mercado. Né? Perfeito. E aí o agro, com suas margens nos últimos tempos crescendo, eles conseguiam ir girando a roda de investimentos. É o que você está falando agora que, poxa, uma janela de entrada do agro na Bolsa é justamente o processo de consolidação. Então, é olhar para o lado e falar, poxa, como é que a gente pode acelerar esse processo todo em conjunto, né? E aí vale, de novo, esse exercício também com o pessoal da B3 de acelerar da liquidez, da visibilidade para essa bolsa. Assim como a gente tem bolsas especializadas em tecnologia no mundo, a gente pode ter aqui um canal bacana para agronegócio. Pessoal, deixem a sua pergunta para o pessoal aqui da AgroGalaxy, traga as suas questões, compartilhe conosco suas dúvidas e propostas, que a gente está aqui justamente para esse bate-papo, para ir alimentando vocês com essa informação. E não deixa também de largar o seu like ali, quem está acompanhando a gente no YouTube, deixa o seu joinha, é bastante importante para que a gente continue desenvolvendo o trabalho. Vamos lá. Além do M&A, para aumento, né, dessa participação na cadeia agro tradicional, a gente vê um movimento da AgroGalaxy em várias iniciativas. Eu entrei lá no site da AgroGalaxy antes aqui do bate-papo, e você tem conteúdo para o mercado, você tem quiz, você tem vídeos trabalhando algumas perspectivas. Como vocês enxergam essas iniciativas macro dentro da AgroGalaxy? Tem a ideia justamente de se transformar num hub? Como funcionam essas iniciativas extra cadeia de varejo para vocês? Felipe, antes, eu só queria complementar a sua última pergunta, que claro, esqueci de falar de um tema. Por favor. A gente sempre brinca lá, né, que a IPO você não faz quando você quer, né? Você faz quando tem mercado para fazer. Então, assim, acho que só para colocar que o nosso setor não é que surgiu de repente como consolidado e que está apresentando resultados há muito tempo, né? A Bolsa passou muitos anos sem você ter muitos IPOs, né? Isso era realmente quem era muito grande ou conhecido que saía, e aí a gente passou nessa janela aí que muitas empresas saíram. A gente aproveitou isso aí também, né? Já estava ficando pronta, mas a gente teve que esperar o mercado estar pronto também.
Agora, com essa sua pergunta de atuação, acho que o nosso negócio tem uma particularidade grande, né? Todo mundo pergunta de concorrência, como você se diferencia, porque você não é simplesmente, como eu coloquei, né, um mercado, uma prateleira que você vai lá e pega um saco de fertilizante, né? É toda uma jornada com seu cliente que você vai ter que desenvolver, você desenvolve digital. E digital no nosso negócio não é o que todo mundo imagina, né? Que é você ter um site que você vai comprar, ou ter um marketplace que você vai lá comprar. Não é assim que você agrega valor para o nosso cliente, né? Então você tem que oferecer outras coisas. Você tem que oferecer serviços que levem ele para aquela jornada de produzir mais, e no nosso norte é produzir de um jeito mais sustentável também, né? Então, sem perder produtividade, obviamente, né? Sem ter que investir mais e colher menos saca, o produtor fazer essa jornada conosco. Então, isso envolve digital. Eu preciso ter, como você colocou, né? A gente tem uma associação com um hub de inovação, que é exatamente para trazer iniciativas de startups, para ver se a gente consegue multiplicar isso no campo, levar isso para o produtor, porque eu, como varejo, não tenho simplesmente o papel de colocar o produto lá. É você levar esse tipo de coisa e ver se eu consigo multiplicar com a estrutura que a gente tem hoje, de 23 mil clientes, levar para o cara isso que tem de novidade, né? De repente, algo que pode ser replicável no campo e que a startup não tem essa capilaridade, né? Nem conhece os clientes para saber levar. Então, essa nossa expertise é super importante para levar esse tipo de inovação. E um exemplo que eu dou a gente tem uma empresa de agricultura de precisão que foi muito importante nesse momento de falta de fertilizantes, por exemplo. Porque via aplicativo do AgroGalaxy, o produtor conseguia ver por talhão onde ele tinha que aplicar determinado tipo de fertilizante. Isso significa o quê? O cara otimiza muito o uso dele, eu ajudo o produtor a não gastar e ser inteligente na propriedade dele com uma tecnologia nossa. Então é disso que a gente fala, né? Não oferecer o produto. O produto ele pode encontrar em qualquer outra revenda. Ele tem que ter o diferencial, que ele sinta que ele está tendo uma experiência especial e que a gente trabalhou naquilo e vai apresentar o resultado sem ele ter que ficar testando, né? A gente vai testar para ele antes. Bacana. Eu quero voltar na pergunta que eu fiz, mas que o pessoal trouxe um ponto que eu acho que vai ser legal responder também, sobre política de dividendos, né? Se existe a ideia de ter uma política de dividendos, que aí entra de novo naquela questão do ciclo de vida da empresa e dos financiamentos de projeto, né? Você pode comentar um pouquinho a história da política de dividendos e o momento da AgroGalaxy, por que eu imagino sua resposta, e de porquê dessa ponte, né, entre o momento da empresa versus a política de dividendos? Você já sabe a resposta, mas eu vou falar, né? A gente segue a lei das SAs, né? Nossa política é de dividendo mínimo de 25% do lucro líquido. A gente apresentou um lucro relevante no ano passado, já distribuímos dividendo no ano que a gente fez o IPO. Mas é importante destacar, né? Nós somos uma empresa de crescimento. Todo mundo conhece aí, né, os perfis, quem investe um pouco mais conhece um pouco mais os perfis de empresas que estão aí na Bolsa, né? Tem empresa de crescimento, empresa de dividendos, e nós somos hoje uma empresa de crescimento. Então, o capital que a gente tem hoje, a gente acha que tem um uso melhor. Você investindo no crescimento, né, via M&A, abertura de loja, seja o que for, do que sair distribuindo dividendos para a companhia. A gente vai distribuir, óbvio, o obrigatório, mas não é o foco hoje, tá? Então, assim, eu sei que todo mundo gosta de dividendo, mas eu tenho que ser honesto, né? O nosso é 25% por enquanto. Se sobrar, se a gente conseguir, a gente vai distribuir. Mas é um investimento que tem que esperar um pouquinho mais, né? Porque, de fato, você não vai escolher não crescer, porque daqui 2, 3 anos você vai ficar para trás, né? É um mercado que cresce, eu preciso, no mínimo, acompanhar, mas não é o que a gente quer, né? A gente quer crescer, então, de market share. Então, isso aí depende de investimento, né? Então, de fato, é isso. Por enquanto, é o 25% mesmo. Então, perfeito. Excelente resposta. E é muito isso mesmo. É momento de empresa e desenho de estrutura de financiamento. Pessoal, eu queria voltar lá na pergunta sobre os outros projetos AgroGalaxy, mas antes disso eu vou chamar um breve intervalo comercial, mais um minutinho e a gente já volta com o terceiro e último bloco do Você com Dinheiro. BMC News, informação que gera valor.
Gente, quinta-feira é dia de papo de dinheiro e olha, o papo dessa quinta tá sensacional, imperdível. Nós falamos tudo sobre renda fixa, taxa Selic, Copom, Banco Central e fizemos isso com a Marília Fontes, cofundadora da Nord Research. É isso aí, 5:30 da tarde. Não percam. Vemos vocês! As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. O maior evento de investimentos da América Latina. Olá pessoal, estamos de volta com o terceiro e último bloco do Você com Dinheiro. Hoje batendo um papo sobre agronegócio e bolsa, né? Como é que funciona a vida de uma empresa que acabou de entrar na bolsa, ainda mais um setor tão desafiante quanto o agro, que de fato precisava de um mercado a ser fomentado ainda. E eu tinha feito uma pergunta aqui logo antes do intervalo, sobre a participação da empresa em outros projetos, que não só a cadeia regular da AgroGalaxy no processo de cultivo, que é basicamente o papel de intermediação, né, o atacado, a venda em atacado. Mas o que mais a gente tem tido de iniciativa? Eu vi que no site de vocês tem agora até um seguro, não é isso? A ideia é usar esse contato com o cliente para disseminar outros produtos dentro da cadeia agrícola. Como funciona isso, Daniel? Felipe, tem essa associação de serviços, né, que eu coloquei nos outros blocos, é super importante para o nosso negócio. Então, desde você oferecer, né, o serviço de grãos, comercialização de grãos para o nosso produtor, que não é o coração do negócio, né, não é aquilo que traz margem para a gente, mas a gente sabe que o produtor precisa, principalmente no sul do Brasil. Ele, primeiro, né, não tem acesso a um preço que um produtor grande tem se ele for vender para uma trader de grãos, e conosco ele acumula lá, a gente acumula de todos os produtores e vende como um pacote único. Então esse tipo de serviço faz diferença, né? O produtor no sul também é menor, então ele não vai ter um silo na propriedade dele. E aí ele usa os silos da companhia. Então esses serviços acessórios com hub de inovação, associação de seguros que você colocou é importante, né? A gente fez uma parceria com a Alper, que é uma empresa listada também, para oferecer seguros de forma mais estruturada para o nosso produtor, né? Então, assim, isso mitiga risco para a gente e para eles também, né? Que a gente sabe que todo mundo coloca isso, né? O maior risco do agro é risco climático. Então, muitos dos produtores que estão em regiões que têm maior risco têm que fazer esse seguro e a gente incentiva e oferece isso para ele. Ele, inclusive, consegue comprar isso pelo aplicativo, cotar e comprar pelo aplicativo. Isso é bastante importante, né? Às vezes ele não precisa ter o trabalho de esperar o CTV chegar lá ou ligar para o cara para pedir uma cotação. Ele consegue fazer isso pelo aplicativo também. E hoje, né, dos nossos quase 23 mil clientes, a gente tem aproximadamente 6 mil que já acessam o aplicativo. Então, de se imaginar, né? Todo mundo tem aquela imagem de que o agro não usa tecnologia, não tem acesso. Tem sim. Usa e está com vontade, está mudando. E a gente está acompanhando para atender esse cliente. Bacana. Pessoal, tem uma outra pergunta aqui, mas antes disso, algumas pessoas comentaram sobre a questão da taxa de juros. O Igor Moraes fez a pergunta, né, sobre crescimento nos próximos 5 anos. Igor, eu estou vendo sua pergunta, fique tranquilo, a gente vai passar por ela. Mas o Marcelo Pereira perguntou sobre
evolução econômica. Lá atrás o pessoal tinha perguntado de juros e agora o Pandex comentou também sobre crescimento de juros, impacto em consumo, etc. e tal. Você consegue falar rapidamente para a gente como vocês estão se adaptando ao novo cenário de juros e o que vocês enxergam para frente nessa estrutura de capital? Claro, Felipe, primeiro, né, para a gente como negócio, como eu coloquei, a Selic afeta, né, porque eu tenho dívida, né, tenho financiamento com o banco, etc. Isso vai afetar o meu custo de financiamento, isso vai afetar meu resultado financeiro de certa forma agora, né. Agora, para o nosso cliente é um pouco diferente, né, ele paga, claro, se ele compra a prazo, tem um juro embutido no produto que ele compra, porque ele vai me pagar no prazo safra, que é um pouco diferente, né, então lá no plantio ele pega os insumos que ele vai usar, quando ele colhe o grão e vende, ele paga a companhia. Mas isso não está tão atrelado à taxa de juros para o produtor, né? O produtor olha muito mais o preço da commodity, que é a moeda dele, né? Então, para ele, se a commodity está indo bem, tem viés de alta, ele está mais disposto a comprar insumos e a usar mais tecnologia, gastar um pouco mais, que é o que a gente viu nesse último ciclo. Então, assim, para o produtor a dinâmica é um pouco diferente. Agora, a estrutura de capital da companhia, a alavancagem hoje está perto de 2,5 vezes. Então está num nível super saudável ainda, né, de dívida líquida e EBITDA, porque é uma companhia que gera bastante EBITDA também. Tá? Então, embora tenha uma alavancagem aí, se você pega uma dívida bruta, tem uma certa relevância, vai ter um juros em cima disso, mas eu gero um EBITDA relevante também. Tá? Nos últimos 12 meses, nosso EBITDA já superou 500 milhões, para vocês terem uma ideia. Né? Então, hoje essa alavancagem aí está num nível saudável, mas Selic, de fato, vai impactar o resultado financeiro, mas não o negócio. Muito bem, o Igor, a pergunta que eu prometi responder aqui, quer dizer, não sou eu que vou responder, quem vai responder é o Daniel. Quais são as perspectivas para os próximos 5 anos da empresa? Então, o que a gente espera de retorno substancial para o acionista quando essa curva começa a inverter e o que vocês enxergam de próximos 5 anos em termos de mercado? Lógico, dentro do que você puder responder aqui, né, Daniel? Mas o que vocês enxergam para os próximos 5 anos de posicionamento da AgroGalaxy? Beleza. Bom, Felipe, você sabe, né? Eu não posso falar de números, senão CVM me mata aqui. Mas... Daqui a pouco passa o pessoal da CVM ali, a gente só acompanha pelo levar, vídeo, né? Não, a gente tem uma perspectiva, como eu coloquei, né? Acho que é o pico dos insumos, o pico aí de preço de insumos de varejos agrícolas foi esse ano. Acho que o mercado já está bem pacificado com isso. E lembrando, né? A gente é o intermediário desses produtos de insumos agrícolas. Então, a gente não é tão afetado diretamente pelo preço de commodity, mas a gente é afetado pelo preço de insumos agrícolas. Esses preços no ápice, você vê que é um resultado que cresceu demais, né? Hoje o mercado de insumos agrícolas está estimado em 250 bilhões. Isso estava esperado para 2029. Ele adiantou muito com esse aumento de preços. Isso significa o quê? O ano que vem eu vou ter uma queda leve em reais. Mas se você compara com o ano anterior, é uma alta relevante, né? Então, assim, esse ano foi atípico, né? 22, ano fiscal. Mas se você pega aqui para frente, é uma perspectiva de alta, de fato, né? Desse mercado. E qual que é a estratégia da companhia para se manter nesse cenário rentável, aumentar receita, continuar crescendo mesmo tendo uma queda de preços? É expandir mercado. A gente já está com esse plano de abrir lojas, né? 21 lojas esse ano, de 25 a 30 no ano que vem e no próximo também, que é uma estratégia bastante agressiva se você for olhar para o passado da companhia, né? Era mais tímido, abria 10, fazia uma aquisição aqui e outra ali, mas a gente está com um plano de crescimento muito mais relevante. E melhorar o mix e aumentar a produtividade do nosso vendedor, né? Então, tudo isso combinado com o tamanho que eu tenho, profissionalização do tamanho que eu estou, o protocolo de vendas que eu tenho, a gente vai conseguir chegar onde quer. Então, assim, tem todo um oceano azul. A gente estava falando aqui, né, Felipe, que o mercado de insumos, ele é muito pulverizado ainda, né? A gente tem 2 maiores players que incluem a gente, dominam, sei lá, 9%, 8% do mercado, já com um certo grau de formalização. O caminho é a consolidação, mas eu tenho poucos players que estão preparados e estão fazendo isso, que é o nosso caso. Então, além de tudo, tem um espaço muito grande para consolidar e formalizar ainda mais esse setor. Muito bem, o Igor perguntou aqui, o mesmo Igor, sobre impacto de cenário político na empresa. Isso tem impacto mais expressivo? Não? Vocês já estão preparados mais ou menos para o cenário que a gente encontrar na segunda? O agro se mostra resistente já há algum tempo, né? Acho que é indiferente, assim, o agro é um setor da companhia que ninguém vai mexer.
todo mundo sabe que, como a gente falou, né, é clichê, mas é o motor da economia brasileira e, de fato, vai ter que continuar sendo, né? As perspectivas de que aumento de consumo de commodities agrícolas, né, soja e milho, que nada mais do que alimentam as proteínas que o mundo consome, são cada vez mais necessários. E o Brasil tem um papel extremamente relevante nesse cenário. Ou seja, né, você está falando de alimentação mundial, né? Então, assim, de fato, ninguém vai mexer com agro. Acho que para a gente vai ser indiferente. O nosso negócio continua crescendo, está bem consolidado e acho que não vai balançar nada com a eleição. Maravilha. O Leonel Moleiro, que estava aqui conosco na terça-feira, falou que as galinhas, os frangos, são milho com penas, né? Então, no fim do dia, o que a gente precisa é, de fato, grão. E isso gira em torno... todo o negócio gira em torno disso. Agora, tem uma pergunta que eu preciso fazer como investidor, né? A ideia do programa é justamente levar esse bate-papo com o investidor para conversar com o RI das empresas. Por que ter a AgroGalaxy na carteira? O que me faz ter a AgroGalaxy na carteira? Assim, acho que se você quiser ter alguma exposição agro, né, no setor que a gente tem, hoje o investidor de bolsa brasileira tem duas opções, né? Um player que está mais concentrado em uma região e faz super bem o trabalho dele, e nós que estamos mais espalhados no Brasil inteiro. Então, se você quiser ter alguma exposição ao agro e sem o risco direto da commodity, a AgroGalaxy acaba sendo uma história de bastante sucesso, uma opção excelente. Outra questão que é bastante importante, eu já coloquei aqui, é a história da consolidação. Né? Quando você olha para o mercado que eu coloquei, né, 250 bi, com uma receita que a gente divulgou agora de, sei lá, 7,5 bi, 8 bi de receita de insumos, ainda tem um espaço enorme para consolidação. Então, é uma oportunidade que quem conseguir surfar junto, estiver junto nesse crescimento, acredito que vá se dar bem. Espaço tem, só a gente fazer bem nosso trabalho aqui, né? Maravilha, maravilha. Pessoal, hoje nós falamos com o Daniel Kuratomi, gerente de RI da AgroGalaxy. Fizemos um grande bate-papo sobre colocação de empresas, sobre como fazer um IPO, como é a vida da empresa pós-IPO e, sobretudo, o espaço do agro na Bolsa. Gostaria de agradecer mais uma vez. Daniel, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Felipe. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, volte sempre. E agradeço também a você que acompanhou Você com o Dinheiro de hoje, deixando suas perguntas, deixando a sua audiência, inclusive o seu like lá para quem está acompanhando a gente pelo canal do YouTube. Deixe lá, quem ainda não deixou, deixe seu like. E fique agora com Top News, com o fechamento de mercado. E nós temos mais Você com o Dinheiro na próxima segunda aí com o meu colega de bancada, Rafael Pasquarelli. Até lá, até segunda às 15, com mais Você com o Dinheiro.